Bom dia! Estamos de volta com o nosso devocional Florescer, hoje número 228. E hoje nós vamos dar início então a uma nova série, de salmos com um tema diferente. Nós falamos no início que nós iríamos estudar alguns salmos que fossem didáticos, que nos ensinasse algumas coisas a respeito de Deus, a respeito de nós, de como que nós devemos então proceder no nosso relacionamento com Deus, aprendendo então com o poema dos salmistas. Mas hoje nós vamos dar início então ao estudo de salmos proféticos ou messiânicos, como são ditos, que são salmos é, que são considerados pela teologia cristã que dessa forma messiânicos ou proféticos, pois apontam, para a vinda do Messias, sendo então com frequência alguns desses salmos messiânicos ou proféticos citados no Novo Testamento da Bíblia, com o objetivo então de identificar Jesus Cristo como cumpridor desta promessa, de que ele virá novamente. E eu creio que pelos prenúncios das coisas que estamos ouvindo, vendo, e que tem trazido muita dor e aflição para a alma humana e também para a humanidade, e também é um alerta para a igreja cristã a respeito então das últimas coisas. E nós podemos então estudar estes salmos e entender então esta promessa preciosa do nosso Deus com a volta do Messias. Então hoje nós vamos começar estudando então o primeiro salmo messiânico, que é o Salmo 2, Esse salmo foi citado no Novo Testamento e nós vamos então estudar ele. Diz assim: o tema é então um decreto imutável, o reino do ungido de Deus, o reinado do ungido de Deus. Por que se enfurece os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, seu tempo há de lhes falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião, e proclamarei o decreto do Senhor. E ele me disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servir ao Senhor com temor, alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que ele não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco ele se inflamará a ira. Bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Então temos o Salmo número 2 e nós vamos então meditar a respeito dele. Então é um decreto imutável. Então, para entendermos esse salmo, devido ao seu contexto, precisamos ver então à luz da grande tribulação que ocorrerá imediatamente antes da volta gloriosa e do reinado do nosso Senhor Jesus Cristo. Todo o cristão crê, na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, sem tirar nem um tio. Então, querendo este mundo ou não, os seus habitantes ou não, tudo o que está nela escrita acontecerá. De Gênesis a Apocalipse. Pois o próprio Jesus, ele declara lá em Apocalipse capítulo 22, versículo 13: eis que eu venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar para cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa, ou seja, o início, o Ômega, o meio,
o primeiro, o último, o princípio e o fim de todas as coisas. Então, o Salmo 2, de 1 a 3, nós temos aqui, né, a pergunta do salmista, pergunta profética, e nós podemos ver isso claramente nesses tempos que estamos vivendo, exatamente o que está escrito. Se enfurecem as nações contra o Senhor e contra o seu ungido. A revelação bíblica demonstra que qualquer governo e toda a autoridade nesse mundo está sujeita ao poder dos reis, do rei dos reis. Além disso, tanto hoje quanto na época do salmista, podemos ver, ouvir e ler e saber sobre a oposição e a conspiração que sempre houve dos governantes e também de muitas instituições, de movimentos contra os valores do reino de Deus. Tão claro como a água, como esse dia que eu estou vendo na minha janela. Eu vejo isso acontecendo hoje. Todos se levantando contra o reino de Deus, contra os valores de Deus, contra a palavra de Deus. Então, a justiça, a igualdade, a paz e o amor e a misericórdia, que é exatamente o que o reino de Deus, ele tem, e é tudo isso que este mundo precisa, mas que rejeita. Nesta ocasião, uma grande coalizão de governos e nações se ajuntarão com um firme propósito de impedir que Cristo assuma o governo mundial. Olha, eu não sei quanto que você conhece da palavra de Deus, mas tudo que nós estamos vendo, ouvindo, mundialmente, está exatamente escrito nesta palavra. Isso para dar certeza e confiança para nós de que Deus existe, que o seu reino é de paz, de alegria e de justiça, e o seu ungido virá para governar. Nós precisamos crer na palavra de Deus, e aí podemos entender, né, tudo o que está acontecendo. Não aceitamos, mas nós entendemos porque está escrito na palavra de Deus. Contudo, os esforços desta coalizão serão inúteis, né? Aqui o salmista pergunta: por que as nações se enfurecem? Por que se envolvem nesta conspiração inútil? O que faz os reis, ou seja, as autoridades, imaginarem ser capaz de obter sucesso em sua rebelião contra a autoridade do Senhor, contra o seu reino, contra os seus valores e contra o seu ungido? O termo ungido aqui refere-se ao rei, como foi escolhido por Deus, como nós vemos no versículo 7, proclamarei o decreto do Senhor, e ele me disse: tu és o meu filho, e hoje eu te gerei. Então, nós temos aqui algo muito importante da gente entender. O termo ungido se refere ao rei como escolhido de Deus, e mais especialmente, então, a Jesus, o Messias, como vemos, então, em Atos 13:33, aonde Paulo cita, então, este salmo, esse versículo 2 e 7, e temos também, Romanos também cita, né, com referência à encarnação de Cristo, e diz assim: o Pai disse primeiramente a ele: tu és o meu filho, e hoje eu te gerei. Então podemos entender esse decreto em pelo menos 4 maneiras. Primeiro, a encarnação de Cristo. Cristo é o Filho de Deus desde a eternidade. O Cristo que foi gerado também na ressurreição. Jesus Cristo ressuscitou. Ele foi o primogênito entre os mortos, diz Colossenses capítulo 1, versículo 8. E por fim, quem surgirá, né? Quem surgirá, e diz assim: e hoje se refere ao dia do futuro em que Cristo será
coroado rei. Versículo 8. Pede-me, e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. O pai também acrescentou: porém, pede-me, e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Em outras palavras, Deus o Pai prometeu o domínio universal ao seu filho. Toda a terra se sujeitará à sua autoridade e também ao seu governo, e se estenderá por toda a parte. Romanos 14, 11 diz assim: como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda a língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós prestará conta de si mesmo diante de Deus. E nos versículos de 9 a 12 nós temos então estas verdades. Como vara de ferro as regerás e as despedaçará, como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advir juízes da terra, servi ao Senhor com temor, alegrai-vos nele com tremor, beijai o filho, para que não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro de um pouco se inflamará a ira. Bem-aventurado aqueles que nele se refugiam. Então nós temos essas verdades. Deus constituiu a Cristo a autoridade para tratar, né, no final dos tempos, de toda a insubordinação e também de toda a rebelião. Com vara de ferro ele despedaçará como um vaso de oleiro aqueles que se levantarem contra ele, contra o seu reino, contra os seus valores, contra o seu ungido. Na sequência, nós ouvimos então a voz do Espírito Santo num apelo evangelístico tocante. Ele insta aos reis, ou seja, às autoridades, aos juízes, a amarem e a servirem ao Senhor. Rejeitá-lo hoje é sinônimo de destruição, enquanto confiar nele resulta em segurança e verdadeira felicidade. Quem confia em Deus, confia no seu reino, confia nos seus valores e no seu ungido, estará seguro. Para finalizar, a coisa mais sensata e mais lógica e mais racional que nós podemos fazer nesse tempo que nós estamos vendo tudo isso acontecendo é confiar no nosso Criador. E em contrapartida, não há nada mais irracional do que duvidar do Todo-Poderoso e resistir a Ele. Uma vez Deus falou comigo num dia de jejum e oração, eu estava lendo essa palavra, e Ele disse: todo joelho um dia se dobrará diante de mim, e aqueles que não quiserem se dobrar terão seus joelhos quebrados, e assim se ajoelharão diante do Deus Todo-Poderoso. Tudo que nós estamos vendo, ouvindo e sentindo faz parte do prenúncio daquilo que há de acontecer, a vinda do Messias, o ungido do nosso Deus. Então, pense a respeito disso. Você pode entender perfeitamente como esse sistema está se levantando, se rebelando contra Deus, contra o seu reino e contra o seu ungido. Mas a palavra de Deus já deu a sentença final. Confie em Deus, permaneça em temor e em tremor diante de Deus e também diante da sua palavra. Que Deus abençoe você e até amanhã com mais um Salmo Messiânico. Em nome de Jesus. Amém.